Oi, eu sou a Andressa. Eu sou a Thaís. E eu sou a Séfora. E juntas somos Pode Vai! Oi, estamos aqui no Pode Vai, hoje trazendo mais uma entrevista com uma pessoa que é inspiração para muita gente, que já lutou com a balança por diversas vezes, hoje está gestando pela segunda vez e treinando. Além dessa pessoa ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, ela também é empresária, dona de um box de crossfit em São José dos Campos. Estamos aqui hoje com a Tainá Moreira, minha amiga, tão linda, maravilhosa, gente. Obrigada, Andressa. Thay, conta um pouquinho pra gente da sua história desde o início. Assim, em que momento você viu que o sobrepeso bateu na sua porta? Há quanto tempo você ficou lutando, né, contra a balança? Então, na verdade, a minha história ela veio de criança, né? Minha mãe contava que meu pai adorava, não gostava que a gente ficava chorando por causa de comida. Então, quer coca? Então, põe na mamadeira. Então, desde essa época que a minha mãe sempre brigou em casa por eu estar me alimentando mal e somente subindo peso. E aí, quando eu conheci o mundo dos esportes, com 9 anos de idade comecei a jogar basquete. Com 10 anos comecei a jogar basquete mesmo pela minha cidade, que eu sou de Taubaté. E nisso eu joguei até meus 15 anos, ganhei bolsa atleta na escola, só que eu nunca fui referência de atleta. Eu sempre gostei de jogar, mas eu sempre fui acima do peso. Sempre fui a gordinha do time, né? E aí quando eu parei de jogar por responsabilidades da vida de adolescente, né? Eu fui só engordando. Foi onde eu bati meu auge de 100 quilos. Com quantos anos isso? Eu estava com 16 para 17 anos. Até os meus 18 eu levei esses 3 dígitos na balança. E quanto de altura você tem? Só para dar um parâmetro pro pessoal. Eu tenho 1,65. Não é tão alta e com um peso... é peso, né? Não, esse é peso. Foi mais alto que você... O maior peso que você chegou até hoje? Ou não, depois disso? Eu voltei próximo a ele, né? Mas eu não cheguei a ele novamente. Cheguei próximo. E aí, com uns 19 anos, eu quis voltar a uma vida saudável. E comecei na musculação mesmo, me alimentando meio que por conta própria e tal. Fui reduzindo, porque a gente sabe que é errado, né? Comer. A gente sabe que é errado a gente regaçar no chocolate logo depois que a gente almoça. Ou uma Coca-Cola, uma Doritos. Entregando a gente sabe. E na época eu era apaixonada pelas coisas, né? Por esse salgadinho, chocolate, Coca-Cola. Eu era viciada. Eu era super viciada mesmo. E daí eu quis emagrecer e tal, mas depois levei entre as coxas. Aí fui, 19 anos, 20 anos, conheci um rapaz lá em Taubaté. E a gente ficou namorando um mês. Isso foi em 2015. E daí eu vi que em um mês, do nada, deu um estralo, o cara me deu fora. Aí eu encarei super. Falei, nossa, ele me deu bem, eu estava acima do peso. Na verdade, tudo que acontecia na minha vida, eu encarava que era porque eu estava acima do peso. Aí eu lembro que eu gosto, me acho bonita de rosto, mas acho, melhor eu emagrecer. Putz. Aí o fulano ali olhou pra minha amiga, por quê? Porque eu sou uma gordinha do rolê. Então, eu sempre calava que era porque eu era acima do peso. Mas esse rapaz, ele me transformou, minha cabeça mesmo, sabe? Fiquei pensando, falei, cara, mas até quando eu vou levar isso, né? Até quando eu vou ficar pensando, nossa, é porque eu sou assim, é porque eu sou assado. É uma coisa que dá pra eu mudar. Eu aprendi que a atividade física eu gosto de fazer. O que a gente não gosta de fazer mesmo é controlar a alimentação, porque as coisas têm que andar juntas. A gente gosta de treinar. Sempre gostei de sair pingando suor da academia, né? Quando você acha a mesma coisa, não sei muito da quadra. Chegar em casa e gastar uma besteira, exato, gastar energia. Daí eu pensei comigo e falei, vou arregaçar esse final de semana mesmo. Foi uma sexta que ele terminou comigo. Vou arregaçar o final de semana de fazer o que eu quiser. E aí, segunda-feira eu realmente mudei minha vida. E realmente mudei minha vida.
Nessa época eu comecei a fazer só musculação e fui de novo cortando mais forte ainda, né? Mais na raiz ainda, as coisas que, de novo, a gente sabia que era errado fazer. O certo que é comer de 3 em 3 horas, de ingerir mais água durante o dia e trocando. Então você quis fazer isso de uma vez, de uma hora para outra, que já quis cortar tudo. Eu já quis ser mais radical. Aí nessa época eu conheci uma suplementação alimentar que me fazia substituir uma refeição no dia, na época. Nessa época era uma refeição no dia, 2015. Isso. Foi em abril de 2015, final do mês. Meu aniversário, ele passou comigo. Aí passou o final do mês, ele meteu o pé. Eu falei, é a hora da mudança, alguma coisa tem que me empurrar. Foi o primeiro ano de faculdade, no caso, na época que eu estava em Taubaté. Então ele foi o responsável por essa virada de chave da minha cabeça, isso mesmo. Mas essa foi a chave efetiva, ou não? Que você engordou depois, ou não também? Não, e depois disso eu emagreci, né? Eu entrei mesmo decidida, só na musculação eu segui um ano certinho, eu lembro que eu fiquei, nossa, já faz um ano que eu falto aqui. Falei pra dona da academia, que o meu amigo trabalhava lá na época, enfim. E aí eu lembro que dentro de uns 3 meses eu havia emagrecido 15 quilos. Nossa! 15 quilos. E aí foi quando também eu comecei a pegar gosto pra correr na rua. Então eu corria, eu sempre cheguei atrasada nos lugares. Pelo menos vou acordar mais cedo e vou correr na rua, cara. Aí eu chego atrasada na faculdade, pelo menos eu já corri. Aí eu gostava. motivo. Emagrecer. Na época eu não havia conhecido o CrossFit, mas eu vendo muita gente que jogou comigo dentro de quadra migrando para o CrossFit, né? E aí eu, caramba, o CrossFit deve ser da hora, né? Todo mundo Aí eu fui e perguntei para uma amiga minha, falei, cara, o que você acha do CrossFit? Mas essa minha amiga era rata de academia. E já existe um preconceito, ainda existe um preconceito sobre o CrossFit. Na época, então era pior ainda. Mas em que se baseava esse preconceito? Sobre o ser uma modalidade agressiva. Tipo, eu escutei assim, tá louco, aquele pessoal sai correndo com uma bola de ferro nas costas. Até hoje. Nossa, piadas. Do tomar pneu. Eu odeio. Às vezes eu encontro na rua e aí você ainda tá naquele esporte de tomar pneu? Você nunca tomou pneu, né? Nunca tomou. No CrossFit não. Não, mas aí que tá. É que tem muita gente que não entende esse lado de que pro praticante do CrossFit precisa ter uma base de fortalecimento que no próprio box também tem essa base de fortalecimento. Sim. Tem uns que só chega lá querendo fazer a atividade, só o que tem pra fazer e não quer fazer atividade de força e acaba se lesionando. É o que a gente mais escuta, o CrossFit machuca muito. Isso é verdade? É mito? Como que funciona? Não, isso é verdade, porque existem as pessoas que querem abraçar o mundo lá dentro do box. Como assim abraçar o mundo? Eu quero tentar virar de cabeça pra baixo. Eu quero tentar fazer uma barra, eu quero tentar pegar aquele peso, acho que eu consigo. Eu acho que é muito fácil ver aquele cara fazendo com aquele peso, vou tentar. E caramba, é isso, existem os processos, a gente tem lá dentro do box existe uma aula que ensina o aluno a virar de cabeça para baixo, né, que primeiro vai brecando o aluno para não chegar virando de cabeça para baixo. Existe trabalho de fortalecimento, de movimentos, dando um exemplo do handstand, né, que é o de cabeça para baixo. O cara precisa ter pelo menos um trabalho de flexão de braço bem feito, um trabalho de empurrada acima da cabeça, que é o que chega mais próximo do movimento, da flexão de braço, de cabeça para baixo. Então, o que acontece da pessoa lesionar é não respeitar o processo. E o trabalho de força tem dentro. Desde quando a gente abriu o box, né, abriu em Insanos, que eu acompanho diversas planilhas, todas as planilhas têm muito agachamento. Minha primeira planilha mesmo, o nosso coach ele era focado em levantamento de peso olímpico. Então era agachamento 3 vezes na semana. Barra nas costas, barra na frente, barra na cabeça.
Mas fica mesmo, já viu o corpo assim das crossfiteiras? Não, Aquelas base é core e agachamento. Uhum. Base é isso. Mas e quando você entrou? Você entrou fazendo... Quando eu entrei, eu não fazia nada. Tipo assim, do que é proposto para um praticante de crossfit, E né? até para finalizar o assunto anterior que a gente estava falando da sua questão de sobrepeso, quando você entrou, você estava com sobrepeso, ou não? Você já Não. tinha emagrecido por conta da musculação? Eu havia emagrecido na musculação. Eu emagreci, na verdade, 35 quilos na musculação. Foi Em um ano? Foi, em 9 meses. Uau! Foi onde eu conheci o meu marido no final do mesmo ano. E quantos Na época a anos? gente só conhecia. Quantos anos você tinha? Tava com 20 anos. Você passou a sua adolescência inteira. Infância, adolescência inteira, eu não tinha. Tipo, eu sempre fui assim mesmo, assim. Tive esse problema. E essa questão do boxe, aí você conheceu o Takeshi, vocês abriram o boxe, você estava no sobrepeso, não estava? Como que... Então, quando eu conheci o CrossFit, eu já vi emagrecido. Sim. Mas quando a gente inaugurou a Insanos, eu estava no sobrepeso, porque a minha primeira menina, a Vitória, ela tinha 3 meses de vida. Então, tipo, muita coisa ainda estava voltando ao normal, estava em recuperação. Eu tive então era uma pós-gestação, né? Você não estava obesa por estar obesa. Não estava obesa ainda. O que eu tive na época que me gerou um desconforto, né? Não um desconforto, mas uma desenfreada na alimentação e treino foi uma depressão que eu tive. Uma depressão pós-parto que eu tive mesmo. Eu estava entrando em falência e abriu uma próxima. A gente estava nessa vida louca mesmo de neném novo, vida nova, né? Porque mãe se transforma de um dia pro outro, né? Tipo, tá na barriga, você tá de boa. Né? Nasceu. Cara, é isso, É um mano. Nasce uma mãe junto, né? Nasce uma mãe junto. É um baque, na verdade. A criança chegou, ela começa a chorar, você tá com a mãe no braço e fala, nossa, e agora? E que eu faço? Eu vou levar Pra a quem mãe. que eu entrego? Cadê a mãe dessa criança? Socorro, né? A mãe sou eu. Não tem como entregar. Como devolver? Vou levar meu marido, volta um pouquinho. Pouco, né? Mãe. Mas como é que é essa questão do... O fato de você ter aberto o box, ainda que fosse, né, pós o nascimento da sua filha, estar no sobrepeso gerou algum preconceito? Tipo assim, nossa, ela é dona de um box. Existe aquela obrigação de você estar em forma? Gerou, sim, um certo preconceito de alguns olhares. Na época, eu via tipo, que as pessoas não me davam tanta atenção quando eu fosse atender, tipo, recepcionar alguém no box, tipo, né, no novo box. E aí eu sempre via que os olhares eles eram voltados a pessoa mais condicionada lá dentro na época. Na época era o meu marido e o professor, né? O Fê Freitas na época. Então era o Takeshi, sempre foi mais voltado para ele. E atenção, e o Felipe, o nosso professor. Porque tipo, as pessoas têm mesmo esse olhar de chegar e vou procurar o dono do box. Aquele cara é muito magro, acho que não é. Aquela menina é muito gordinha. É verdade. Aquele ali. Ele é grande e acho que ele é louco. É verdade, pior que quando você para pra pensar, né? É automático. Tipo, é um preconceito que é automático na cabeça das pessoas. Mas eu via que no dia a dia mesmo ficava um pouco. Era um pouco difícil de conversar sobre a modalidade. Alguns perguntavam se eu treinava. Nossa, essa pergunta é triste. Você também treina? E você fica, caramba, gente, eu treino todo dia, pra ver. Tipo, olha aqui no praia, não dá pra ver. Mas você percebeu que hoje, em relação a isso, hoje você fisicamente, né, mais forte, mais com a porcentagem de gordura mais baixa, você é mais a cara do seu negócio? Você... Sim, é isso mesmo.
Eu sinto que é isso e é isso. Tipo, é que agora eu tô grávida, né? Mas antes de engravidar do Pedro, eu, principalmente mulheres assim, mais velhas ou sedentárias, quando vinham conversar comigo, falavam: eu quero ter um corpo igual ao seu. Ai, que legal. Gente, isso Para é pensar, sair da mentalidade obesa pra ouvir que eu quero ser igual a você. Você tava treinando, aí uma menina falou: ai, moça, meu bebê tem um corpo igual ao seu. E tipo, cara, a gente tava lá no outro ponto ainda, então já não tava tão seca ainda, né? Já havia emagrecido muito, mas a menina não me conheciam antes, entendeu? Essa foi a primeira vez que eu escutei isso, aí eu fiquei super feliz. Tipo, você ver que na verdade depende de você e o seu dia a dia, né? O trabalhinho de formiguinha que faz você conquistar tudo isso e uma pessoa super aleatória soltar um comentário desse pra você. E você levantou um ponto extremamente importante, que eu falo muito nas minhas redes sociais, a questão do ser gradual. Esse passo de formiguinha que você falou sempre. Porque as pessoas, elas querem da noite pro dia, entendeu? Ganhar o corpo, ela quer da noite pro dia emagrecer, ela quer da noite pro dia virar atleta, ter alta performance. E esse não existe, porque eu acho que é insustentável. Eu sempre falo que quando você tenta extrapolar o limite do seu corpo entende como um estresse, gera um desconforto e a sua mente te sabota. Porque a sua mente, ela quer confortável, ela não quer ser no seu corpo sob estresse. Então, e na sequência a decepção. Exatamente, então é aquele 1% todo dia. É 1% de todo dia que vai somar lá no 100% no final, não tem jeito. É verdade. E na verdade, mesmo que você chegue no 100%, você às vezes comemora que tá no 100%, mas você vê que ainda não tá no 100%, né? Você quer Você sempre quer mais. Você sabe que você pode mais. Exato, Consegue porque mais. você saiu de 1%, né? Tipo, você saiu de tudo e isso tá chegando próximo já, né? Eu falo brincando isso, mas quando eu cheguei, que eu vou contar pra vocês, mas quando eu cheguei de novo no meu novo peso, muito peso pra mim, eu falei muito pro meu nutricionista que eu queria chegar a 65 quilos. E, cara, eu cheguei lá com 96. Caraca. E aí ele virou pra mim e falou: então a gente vai chegar a 65. E o dia que eu cheguei a 68, eu até chorei. E essa época que você foi com 98 quilos, 96 quilos, lá no nutricionista, foi depois de quando a menina te elogiou ou foi antes? Não, foi antes. Foi antes. Foi época de pandemia, isso. Né? Porque aí veio a Insanos, aí eu tava começando a me engrenar no treino, né? Numa alimentação, ainda não seguindo nenhuma orientação de nenhum nutricionista. E você chegou a tomar algum remédio para emagrecer? Remédio não. Não. A única coisa que eu cheguei a tomar nessa época foi a suplementação que substituía as refeições. Nessa época eu ainda tomava. Comecei em 10 anos, né? 2018, 2019, daí eu tava engrenando. Em 2018, no final do ano, a gente participou de um campeonato de CrossFit lá em Ilhabela, o Ilhabela Games. A gente subiu no pódio, Vitória com 8 meses de vida. Uau! Não, também que contar o movimento da Thay, eu já vi o vídeo dessa prova. É aqui, ó. A barra era papel da novela, entendeu? Ela tava com um negocinho assim. Você fala, gente. A gente foi de iniciante nesse campeonatinho. Esse foi o meu primeiro contato mesmo, né, com o mundo assim do CrossFit, porque eu só assisti o Takeshi, porque a gente começou a treinar bem quando eu engravidei, então eu só fiquei nos bastidores, né? Daí, em 2019 eu engrenei melhor, comecei a perder mais peso, fui vendo que meus pesos foi descendo, minhas roupas antes da gestação foi entrando algumas e tal. Aí chegou no final do mesmo ano de 2019 e eu acabei perdendo a minha mãe. E meses depois a gente perdeu o voo do Takeshi e veio a pandemia, fechamos o box, né? Teve que ir, aquela história toda, todo mundo dentro de casa. Então aí foi aonde muita coisa deslanchou. É que, infelizmente, a gente não consegue controlar eu, pelo menos, falando de mim,
não consigo controlar os problemas aos meus redores sobre comida. Tipo, pra mim resolve comer. Somente nessa época que eu não tinha alguém pra me orientar, né? Sobre alimentação. Então, tipo, eu não tô bem hoje, eu não vou treinar, vou comer também. A questão do merecimento que você se coloca, né? De tipo, hoje eu não tô legal, eu mereço colar o chocolate, eu mereço. Então o seu emocional sempre te sabotou. Sim, sempre me sabotou. O meu emocional sempre me sabotou. Tipo, isso desde criança. Minha mãe brigava comigo por causa de comida, eu comia escondido. E teve mais coisas, assim, mais tentativas loucas e frustrantes de emagrecer? Coisas que você tem feito? Teve, principalmente quando eu era criança, né? Que a minha mãe, coitada, não tinha conhecimento, né? Eu não falava, né? Qualquer simpatia, qualquer coisa. Dieta da sopa, dieta do limão. Nossa, dieta do limão, essa dieta do limão, ela e na verdade a que eu fiz, mas foi a do limão e daquela que é só proteína e gordura, da Ducan. Aí você não pode carboidrato. Tô levando e desmaia. Engraçava no só proteína e gordura, mas você E quando você tinha um acesso ao carboidrato, você engraçava. Porque essa foi na época de mito mesmo, né? Dessa questão do carboidrato. Eu lembro que teve um surto de tipo assim, corte o carboidrato, carboidrato é açúcar. Gordura você pode comer à vontade, mas carboidrato você tira. Você pode comer à vontade, agora carboidrato não. Mas a dieta do limão ela é mais engraçada. Tipo, no primeiro dia tem que tomar em jejum, dá certo, tá? No primeiro dia é o limão. E no segundo dia são 2, 3. Pra você perder 10 quilos. Eu fui até o nono dia, eu acho. Hoje eu deve Se você encontrar a sua mãe na rua, ela tá azeda. Mas emagreceu? Não tem. Emagreceu, gente. Nossa, Deus, mas não te deu úlcera, gastrite, nada também. Não, eu acho que Misericórdia, porque Nossa, imagina. mas eu acho que não, doeu. Nossa, eu cheguei. Era puro ou com água? Eu falei, não, era puro. Só o suco Não, do limão. era minha mãe que fazia pra mim, né? Mas eu era criança. Era azedo. Independente, era azedo. Não, é isso que você vai pensar, gente. Tipo, desde criança. Como que você chega na vida adulta sem ter o emocional abalado, sabendo que dentro de casa, né, a sua mãe, na tentativa, né, a gente não tá aqui pra cada um, sabe, que tentou fazer o melhor. Do jeito que ela. O jeitão dela. Exatamente. Mas tipo, essa obrigação desde muito cedo, né, de falando, você tá gorda, vamos emagrecer, toma isso, faz aquilo. Tipo, não tem, olha assim, eu não consigo imaginar uma forma de você crescer um adulto saudável, um emocional, legal, né, passando por toda essa situação, não é? Sim. É complicado. Até porque eu gosto de falar assim, que criança é bom, mas criança é má também, né? Que a criançada usava tanto. Aí, tipo, eu chegava em casa chorando, contando pra ela, e ela ficava brava. Só que ela não conseguia expressar de uma forma diferente. Falava, você tem que emagrecer. Ela não te acalentava. Não. Ela... Também eu acho que isso não é legal fazer com a criança. Mas a gente sempre é igual, tipo, eu tento controlar bem minha filha, não, porque eu tenho um problema, assim, de obesidade no meu histórico, e o meu marido também tem, né? Meu marido, ele chegou a pesar 130 quilos. Caraca. Quando ele era mais novo. E ele emagreceu também no mesmo processo, né? De atividade física e uma alimentação. Mas controlada, né? Então, a minha filha tá no centro, assim, que você for olhar e falar, nossa, ela tem uma genética. Mas ali é responsabilidade nossa por enquanto, né? E aí, por conta disso, você mudou, desculpa, cara, você mudou a alimentação da sua filha, diferente do que você foi acostumada? Ela come o que você come? Como é que funciona? Então, no dia a dia, principalmente agora que ela tá crescendo, é um pouco difícil ainda de colocar algumas coisas na cabeça da Vitória, que é criança. E fica com vó. Já entendeu? Não, mas é o papel da voz estragar a criança, né? O papel de educar é dos pais, a avó já é do corpo, né? Mas como aí a avó fica mais em casa, eu procuro não ter dentro de casa. Tipo, então as besteirinhas, Estratégia, né?
questão da disponibilidade é Exato. importante, né? O que a gente tá brincando com ela agora? Ela colocar a cantina lá na escolinha dela. E aí, na primeira semana, foi, nossa senhora, todo dia pedia dinheiro. E a gente não deu, a gente entrou em combinado. Você tem umas missões. Cada missão sua vale um ponto. Vai pro jiu-jitsu, faz ele bonitinho. Quando for lá pro box com a mamãe, não atrapalha os alunos. Tipo, cada missão dela, sabe? Pra ela me obedecer, fazer tarefas, guardar os brinquedos, enfim. E cada ponto vale R$1. Que na sexta-feira ela acumula. Só que é o seguinte, se ela vacilou em alguma missão, ela perde ponto. Não é que ela deixa de ganhar, ela perde. Nem hoje, eu já mostrei pra ela que ela teria 12 moedas. Mas ela vacilou comigo 3 vezes, então ela perdeu 3. Do que ela já tinha. Do que ela já tinha. E não ganhou também no dia. Não ganhou. Daí, só numa outra missão, né? Tipo, você não obedeceu, mas eu guardei o sapato. Aí você ganhou nisso. Mas aquilo você não obedeceu. Tipo, por exemplo, entrou pra escola chorar. Que às vezes faz porque não quer. Daí a gente vai conversando isso com ela. Aí hoje ela levou a compra pra ela gastar o que ela quiser. Ela falou, mãe, hoje eu posso comer chocolate? E aproveita. Porque durante a semana eu faço lanchinho. Eu tento colocar. Coloquei essa semana só manga pra ela, com uns garfinhos coloridos no meio, com aquela coisa bonitinha, né? Um pãozinho com queijo e alface cortado no molde do Mickey. Eu vi Sabe? ela que adora. Olha o Que dinheiro. tem uma formiga, né? Não, que eu sou uma disso. Mas querendo ou não, no amor, é uma linguagem do amor que você tá ensinando pra ela. Sim. Né? Você tá ensinando, tá mostrando pra ela que é o cuidado que você tem com ela. Tipo, olha que bonito que minha mamãe fez. Eu vou comer. Tipo assim, olha como minha mãe. Imagina só, a gente fica imaginando o que ela pensa. Olha como a minha mãe me ama. Não, mas aí tento inovar sempre com ela, pra ela não ficar querendo só a comida da cantina, porque comida é gostosa. Né? Não, e verdade, outra né? coisa, nisso você tá até ensinando ela o futuro. Porque querendo ou não, são valores que você tá dando pra ela, né? Mas eu entende o valor do dinheiro e das responsabilidades. É uma situação financeira também, né? Também, né? Porque eu pago cantina, mas E um controle pra ela também, Sim. que não é sempre que ela vai poder comer aquelas coisas. o que ela, na hora que ela quer, quando ela quer. E o legal dela é que, tipo, pra mim já era muito difícil isso, principalmente pra mim por irmão, porque era sempre assim, toma pra você, meu seu irmão. Tá, então toma pra você, meu seu irmão. Era sempre assim. Né? Mas quando a gente vai pro mercado, ela sempre fala assim, posso pegar um? Pode. Vice, quer levar outro? Não, só um tá bom. Então, tipo, ela já aceita que um só é o que ela quer. É alguém que vai ter um autocontrole, né? Que, por exemplo, você vai sentar para comer um bolinho aqui. Ela vai ter o controle de falar, não, eu vou comer um só, um tá bom. Independente da disponibilidade dali, porque ela vai aprendendo desde muito cedo. Que um tá bom. Tipo, a gente, nós somos muito falhos ainda nisso, né? Mas aos poucos a gente vai se consertando. E colocando ela sempre pra se movimentar. Sempre. Porque como infelizmente eu não consigo estar o dia inteiro com ela, e hoje você anda pra rua, você não vê mais aquelas crianças na rua, né? Brincando de taco, de queimada. Tipo, você não vê mais as crianças em movimento. Eu sempre tô tentando colocar ela em uma coisa. Então a Vitória, ela tem a agenda dela cheia durante a semana. O rest dela é só na quinta. Que aí ela Ela não consegue faz- fazer o que ela quiser. Tipo, não, ela não faz nada de fora da escola, né? Mas faz jiu-jitsu, faz natação, faz balé. Então, tipo, tô sempre enfiando ela nos lugares. Mas em relação à saúde, pra você, tanto pra você, né, fazendo as atividade física, você percebeu uma melhora na sua saúde em relação a ter mais energia, ter mais foco, e aí você quer passar isso para os seus filhos? Sim, tipo, você sair de casa, se disponibilizar por 1 hora pra você treinar, às vezes uma coisa que você, cara,
essa é a diferença do CrossFit, né? No negócio que você chegar lá, você vai descobrir que, nossa, cara, que negócio chato. Não acredito que tem corrida hoje. É isso. Tipo, você fica pensando em disponibilizar 1 hora do seu dia pra isso, mas você sai de lá feliz e mais disposta a fazer tudo fora dali, tipo, é uma coisa que não tem preço mesmo. É exatamente isso que você falou. Tipo, você sente que sair da cama pra poder se levantar, usar banheiro assim que acorda, tipo, não fica mais aquele negócio molenga, você vai começar seu dia mole, cansado. Não, você já começa mais disposto, não pensando em treino, né? Mas pensando no dia. Você vai ser para trabalhar. Hoje a gente vê que hoje a gente está mais próximo do box, mas eu falo isso dessa forma, mas eu sempre que eu precisei andar na caminhada ou pedalar, eu nunca reclamei de ter que fazer. Então eu tenho mais disponibilidade de sair de casa para o box a pé, ou tem que levar a Vitória para a escola, a gente tá sem carro, vamos andando. Vamos de bike. Isso não vai te onerar, Não, tipo, de você pensar e falar, ai, tem que ir a pé. Tô cansada. Isso é uma coisa extremamente importante. Isso mesmo. Ou que Ai, não, tadinho, eu não vou levar ela porque tem que andar. Você tem que aprender desde sempre. Porque uma criança que faz isso, né? Sim, mas hoje em dia, mas justamente o que está acontecendo? As crianças já não brincam mais por conta da tela. Tudo é tela, tá o tempo todo sentado jogando, assistindo, né, mexendo com alguma coisa ali. Então já não se movimenta, não tem mais brincadeira de bola, não tem mais brincadeira de bicicleta. E aí, às vezes, uma caminhada que você vai fazer, às vezes nem é longe, às vezes é 1 quilômetro, às vezes é 500 metros, tudo é carro. Então, assim, isso é dos pais, né? Parte dos pais entregar a tela e fazer essa troca. É porque a criança ela vai fazer o que os pais falaram pra fazer. Porque ela vê os pais fazendo, não só falar, mas o que ela vê. Que ela fez. O que a gente fala, às vezes eles não seguem. Mas o que a gente faz, eles fazem igualzinho. Eu acho que isso é um ato de amor pelo filho, né? Essa questão de pegar com a mão, vamos andando, fazer uma caminhada. Eu falo isso porque comigo, com a Débora, eu uso desses momentos para conversar com ela. É a hora que ela me conta de quem, do crush da escola. Tá na idade. Né? Ela me conta do crush, ela me conta com quem ela brincou, o que ela comeu, o que ela fez. Então, tudo isso está se perdendo, né? Hoje ela treina comigo, com o Marcos lá no box também. Gente, olha assim, que bonitinho. Tipo, eu olho e falo, gente, olha o exemplo que eu tô dando pra minha filha. É uma belezinha. A gente não bebe, não fuma, come bem, ela gosta de comer bem também. Ela me pede pra levar pepino pra escola, brócolis, ou cozido. Então você fala, caramba, que legal, tô fazendo certo, né? É diferente de a criança já crescer aí com colesterol alto, uma criança diabetes, né? Diabetes, nossa. E falando dessa parte, né, de alimentação, você tem acompanhamento com nutricionista e quando você engravidou um pouco antes, é sempre ajustado a alimentação em relação ao seu treino, ao tempo que você tá? Tipo assim, por exemplo, de gestação ou não gestando? Então, antes da minha gestação, a minha meta ainda era, e eu acredito que vai ser ainda, descer gordura. Porque foi o que eu falei, né, no comecinho. Tipo, a meta era 65, eu cheguei a 68, não cheguei a 65. Mas já no BF bem baixo, Mas bastante já massa, né? bem baixo, com um percentual de massa bem alto. Então, tipo assim, a meta era sempre descer gordura, descer peso, para chegar próximo de onde a gente quis, né, quer conquistar. E descer o percentual de gordura. Mas assim, eu voltava nele a 40 dias para ela ser ajustada nesse propósito. Quando a gente descobriu que eu estou grávida, ela foi se ajustando de acordo com o neném também. Mas, e sobre treino também, né? O meu nutricionista, ele sempre pergunta pra mim, como é que tá o treino? Tá se sentindo mal treinando? Não tô me sentindo mal. Então a gente vai reduzir isso. E como que foi descobrir a gravidez? Foi um senso. É de banana proteico, tá? Não tem açúcar. Cadê a educação de vocês? Por favor, que eu não pode. Eu acho que ela também
Não, vou pegar aqui. Vou deixar aqui. E aí, como é que foi essa questão da descoberta? Da descoberta. Primeiro foi um grande de um susto, porque eu tenho um problema que, menina, demora pra descobrir que eu tô grávida, sabe? O meu menino, eu achei que estava de 10 semanas. Quando eu fui ver, eu estava de 16. Meu Deus! 4 meses. Que pra mim, a minha vida tava normal. 2 meses, entendeu? Tanto que eu havia participado de uma competição em outubro. Em outubro eu participei de uma competição, tive uma grande conquista, fiz um movimento difícil pra caramba lá dentro. O movimento é difícil, não generalizando, mas é real. O movimento é difícil pra mulher. Uma mulher ex-obesa, estava subindo numa barra, entendendo o que eu tô vendo em cima, tipo, pra mim... eu nem lembro em qual posição eu fiquei no campeonato. Não, nem sei, fiquei em penúltimo. Mas, cara, eu me fiz uma barra. O troféu. É o de menos, a experiência é isso mesmo. Mas foi um campeonato que eu consegui fazer tudo que estava pedindo, né? Principalmente esse movimento que pra gente é difícil de fazer. Mas nesse campeonato já não era mais o de iniciante, né? Não, ele já era uma categoria mais avançada, né? Que a gente chama de RX, né? Dentro do CrossFit vem o iniciante, o skate seria o intermediário e o RX seria mais o avançado. Então esse campeonato já era do avançado. E você nem sabia que tava grávida. Gente! Os pesos pra cima da cabeça tava rolando. Pior, aquela na barriga saltando e eu encanada. Não é possível que eu tô engordando, gente. De novo. Mas nem passava pela sua cabeça que poderia Não, porque a minha vida tava normal, né? As coisas, tipo, o ciclo menstrual e tal. acontece, né? Gente, Tá vendo? medo desbloqueado com sucesso aqui. Mas e o treinar gestante? O treinar de gestante, eu coloquei na minha cabeça, eu sabia já que ia ser mais difícil no final. Porque a minha primeira gestação eu treinei também. Quando eu descobri a minha filha, eu estava voltando ao CrossFit aqui em São José. Porque falando no lado financeiro, eu ainda não estava conseguindo pagar um box para eu treinar na época. A gente não tinha isso anos, né? E daí quando eu descobri a Vitória, eu continuei treinando. Bem, eu ainda era iniciante antes de emagrecer, antes da Vitória. Então eu já fazia as coisas mais limitadas. Não fazia flexão de cabeça para baixo, não fazia barra, não fazia pé na barra, não fazia, né? Enfim. Mas a Vitória, você também descobriu assim mais. A Vitória foi pior. Conseguiu ser pior. Ela foi pior que o Pedro, porque eu já estava de quase 6 meses. Jesus, então você foi lá fazer uma ultrassom pra ver o tempo, já deu pra descobrir o sexo. Gente, Não, eu fui fazer uma que ultrassom desespero. para descobrir o que estava acontecendo, que a minha Não era barriga nem estava saber deles que você tava desconfiando. Você foi ver porque tava. Por que ele vai tentar crescer? Porque eu já estava naquele histórico de já ter emagrecido 35 quilos. Aí pra mim, qualquer barriga que aparece pra mim, eu tô engordando. Mas daí eu lembro que eu fui na médica, ela falou, seu problema é ter uma criança dando tchau. Não tem problema nenhum. Não, essa médica ainda levou um negócio normal de deboche, né? Quando eu fui ver a ultrassom, menino, tomei uma rabada do médico. Tá grávida de 25 semanas, quase 6 meses. E de uma menina. Então não deu nem chance de fazer nada, né? De inchar em relação. Nem perguntou se você queria saber isso. Não, ele ficou Sexo bravo, não. de verdade. Mas ela tem o nome Vitória por isso mesmo. Porque assim, por mais que nós tínhamos uma boa alimentação, eu não tinha controle nos meus treinos, sem saber que eu estava grávida. Ah, mas você não estava treinando CrossFit, estava fazendo pior. Estava fazendo treino por conta própria numa praça. Sem uma orientação de ninguém. Porque eu queria emagrecer, estava engordando. Loucura. E isso entra dentro daquelas loucuras de emagrecer. Não só de dieta louca, mas as loucuras de querer perder peso. Poderia ter se machucado. Exato, né? Ou até mesmo perdido ela, né? Por uma besteira de não estar sabendo o que está acontecendo. Por isso que ela tem o nome dela, Vitória. Vitória Hanna, de
Hana é um nome composto em japonês que é o dom da graça de Deus, não é? Vitoriosa do dom da graça de Deus, é forte. Então, e desde a barriga forte, né? Que a mãe louca treinando. Pulando, fazendo burp, que nem doido. E daí a gente... Mas o dela foi mais tardio. Foi mais tardio mesmo. E quando você é iniciante ainda na modalidade, né? Tem um pouco mais de risco. É o que a gente fala. Ah, tem problema grávida treinar crossfit? Tem. Problema com mulher que não faz nada. Iniciar grávida. Mas assim, o iniciar grávida, por exemplo, tô grávida. Chega em você e fala assim, tá, queria ir treinar no seu box. Você consegue fazer uma coisa adaptada para ela poder ter uma vida saudável, fazendo alguma atividade física que seja leve, começar já na gestação, ou não pode? Eu preciso saber se ela é uma pessoa que já treina alguma coisa. Fala assim, não, eu só faço caminhada. Então, eu ainda indico que você continue na caminhada. Por quê? Por mais que existam os movimentos que sejam adaptados, não é legal a gente exceder agora, entendeu? Tipo, seus batimentos cardíacos vão subir mais, já não é legal fazer a grávida, né? Você grávida não pode ficar nervosa, que é verdade. Uhum. Então, aí como é que ela vai controlar isso aí dentro de um treino de 10, 20, 30 minutos direto, entendeu? Uhum. Então, eu não aconselho. Agora, se ela veio de um funcional, né? Algo parecido com a modalidade, ou até mesmo uma musculação, não tem problema colocar, inserir ela aos poucos dentro. Que não dá pra fazer. Se ela veio da musculação, não dá pra pôr ela pra pular uma corda. Mas se ela veio no funcional, dá pra ela fazer um pouquinho de corda, entendeu? Uma adaptação próxima, polichinelo, né? Se ela veio de um funcional. Mas força, logicamente, respeitando o limite do que ela pegaria de peso, mesmo não estando grávida, não teria problema ela fazer, não tem problema nenhum. Eu vejo o meu parto com a minha filha foi mais tranquilo e acredito que foi pelo pouco que eu treinei. Hoje em dia eu vejo que a minha intensidade de treino é mais forte. Mesmo sem eu saber que eu estava grávida, fui tirando até aos poucos e adaptando os movimentos que são óbvios. Tipo, o movimento que eu vou raspar a barriga na barra, eu não vou tentar fazer. Eu vou apoiar a barriga sobre a barra. Até porque não dá, fica mais pesado. O movimento com barra olímpica, não só. O movimento com barra olímpica, que eu sei que se eu tacar peso nela, eu vou ter que trazer ela mais raspando pra mim, que vai bater na barriga, eu não vou fazer. O movimento que eu vou tacar a barriga no chão, eu não vou fazer. Então, são os óbvios, né? Mas essa gestação que você está treinando mais, você está sentindo que você tem mais ânimo para fazer as coisas? Você está melhor, falando em questão de saúde, do que o da Vitória? Sim, sinto. Eu fico mais disposta a trabalhar, mesmo meu trabalho sendo diferente hoje do que eu trabalhava na época da Vitória, mas eu fico mais disposta ao trabalho, fico mais disposta no dia. Né, eu já saí de casa, que nem eu falei, né, eu sempre chego atrasada nas lugares, eu já saí de casa, agora eu tô parecendo uma patinha rapidinha, sabe? Mas sim, fico mais disposta, chego em casa, consigo dar mais atenção para minha filha, que eu não tive isso na primeira gestação, né? Mas eu vejo que eu consigo ficar um pouco mais ágil. Lógico que assim, chega no final do dia eu quero desmontar, né? Chega no final do dia não dá. Mas a gente vê que, sim, os dias, agora no finalzinho eu tô precisando tirar o pé, né? Então tem 2 vezes na semana que eu não treino. Você sente isso no seu corpo? De que você acha que você sente que não, preciso diminuir? Preciso, sinto. E tem preconceito por estar treinando grávida? Rola de preconceito? Tem bastante preconceito, sim. Principalmente vindo de pessoas mais velhas, né? E as próprias pessoas que chegam hoje para conhecer insanos lá, né? Ver uma grávida treinando, leva um susto.
Eu vejo que teve alguns alunos que fizeram aula experimental, me vão no meio ali treinando, acho que eles não. Eu encanei que eles não voltaram. Eles ficaram me fazendo muitas perguntas. Na verdade, eu acho que não nem preconceito, mas uma falta de informação, né? E acaba gerando um preconceito por não saber, não entender. Por não entender que no CrossFit é clichê falar isso, né? Mas não existe tudo que você possa. O CrossFit ele é para todos. Esse é o clichê. E o adaptado, ele torna possível para a pessoa fazer qualquer movimento que está sendo pedido. Então, para mim, no caso, eu que estou grávida, eu vou fazer o mesmo que, por exemplo, que a Andressa. Só que com um peso mais baixo que o dela, controlando o movimento, um pouco mais lenta para não exceder muito os batimentos cardíacos. Então, tipo, a gente troca um pelo outro para todo mundo poder treinar. E isso faz bem, sim, né? Não tem problema algum fazer. O problema é exatamente isso que eu falei. Eu sinto que as pessoas mais antigas mesmo, as pessoas mais velhas que sentem esse não preconceito. E quem talvez tenha tido uma gestação mais limitada por um outro motivo, entendeu? Mas é importante também ter o acompanhamento, né? Sim. O acompanhamento do profissional, do esporte, né? Tanto do médico, né? Exato. E exatamente isso que você falou, de ter um acompanhamento por alguém que está passando treino para você e pelo médico que está te acompanhando. E você também ter a ciência como que é a cabeça do médico, porque infelizmente existem os preconceitos dentro da medicina para alguns médicos, que eu falei, principalmente os mais velhos. Mas sempre questionando, como é que estão os treinos, tá mais devagar, vamos tirar um pouco o pé, tá cansando muito. Sempre converso bastante isso. Então, foi liberado pela sua médica? Foi liberado pela minha médica, né? E só no finalzinho que ela pediu para dar uma segurada, até mesmo pelo próprio corpo, gente. Tipo, a gente tá carregando agora, né? Um neném mais pesado, né? Tá tudo mais pesado. Então, o corpo trabalha mais para manter o bebê aí saudável, Isso né? E a mesmo. gente saudável também. Exato. A gente tá, isso mesmo, ele já tá tirando um pouquinho de cada lugar pra juntar tudo no neném. E esse preconceito, tem essa questão do preconceito das pessoas mais velhas em si, e tem as pessoas que acham que sabem, mas não são nada, né? Não são da área da saúde, nunca viveram isso, não sabem o que é o CrossFit, não sabem o que é o esporte, e tá ali para dar palpite, né? Impressionante. Falta de informação. É isso mesmo. Falta de conhecimento. Todo mundo vira um espertalhão nessa hora. Todo mundo. Esses dias nós fomos no domingo, parou um rapaz lá pra perguntar se ali era só uma academia de mulher. Eu falei, não, moço, não é. Daí ele falou, não é uma academia? Eu falei, não é uma academia só de mulher. Aí ele falou, mas você treina isso aí? Porque eu já tô com barrigão, né? Eu falei, treino isso aqui já faz mais de 5 anos, né? Então eu treino hoje em dia muito mais devagar, né? Respeitando minhas limitações. Ele, não, tô perguntando isso porque eu vi você pegando um pula-pula ali. Não tem problema você pegar peso, porque a gente tem um pula-pula ali para as criançadas, né? Os filhos dos pais, a gente tem ali uma mini área kids ali, escorregador, pula-pula. Daí eu carreguei assim pra dentro, pra guardar, ele parou. Eu falei pro meu marido, tinha certeza que ele parou só pra perguntar isso. É porque tem aquele negócio na cabeça das pessoas, né? Que não pode pegar peso porque senão vai perder o neném. Não pode pegar peso porque senão... É isso mesmo. É tratar a gestação como doença. Até sem estar Exato. grávida, eu escuto que mulher não pode pegar peso, não deve pegar peso. É que nem a Thaís explicou, é da limitação, do costume que você tem. Lógico, se você nunca pegou nada, se nunca fez nada, você não vai noite pro dia querer levantar. Uma pessoa sedentária. Exato. Mas você tem aquele estímulo já de tempos, não tem problema algum. É lógico que eu não apoiei pula-pula na barriga e entrei. Pedro, ajuda aí, pô. E hoje, você faz o acompanhamento ainda com o Nutri, né? Faço. Em relação à dieta, você faz dieta restritiva estando gestante, que a gente percebe que sua porcentagem de gordura é baixa.
né? Que você gestante, não parece, né? O que você me pede, não parece que hoje que tá gestante, a não ser que esteja com uma camiseta justinha. Mas como que funciona? É restritiva, não é? Você se alimenta bem? É restritiva comparado a minha antiga, né, dieta com ele, mas a única coisa que ele acrescentou foi os grãos, como feijão, aí a família dos grãos, que faz parte para vir ferro, enfim, isso para o neném. Mas de resto, ele aumentou pouca caloria só em alguma coisa ou outra, mas ainda é uma dieta. Então esse negócio de comer por dois... Não vi necessidade disso, não. Vocês falam da pizza, assim, eu falo que eu preciso comer por dois. Na hora do que é gostoso, né? Mas não alface pra ver. O que alegra o paladar, vai. Mas nessa dieta aí subiu um pouquinho mais de carbo, um pouquinho mais de proteína, mas um pouquinho mais, é coisa de 10, 20 gramas. Tipo, a gente pesa, né? Mas isso não fez você perder a sua energia, nem nada, que nem a galera por aí fala, não, tem que comer por dois, senão eu não vou ter energia pra fazer nada. Não, na verdade, A gente quando come muito, aí você não tem energia, tipo, você derruba. fica estufado, sabe? Quando na minha primeira dieta ele entrou com bastante caloria, assim, depois ele reduziu um pouco. Que eu conversei com ele, eu me sentia muito estufada, sabe? Muito cheia, muito pesada. Já Já tava excedendo pra mim. Isso já tá com a barriga grande, aí você come, peso Isso. parece que aperta o estômago. Na verdade vai comprimido, Vai né? comprimido, Não tá. consegue comer tanto, mas... Dá uma quebradinha, esse eu não gosto não. Tipo, as lanches da tarde de fruta. Mas Nossa. você come menos tempo. Também. Isso daí eu comecei. Tipo, que era de 3 horas, agora é 2 horas e meia. Tipo, Você assim, não consegue comer tanto, né? Exato. Então, tipo, meu almoço é meio-dia, 2 horas e meia depois eu já tenho que comer um pão com ovo. Sua ingestão de água aumentou na gestação, não? Na verdade, eu quis manter, só eu tinha uma média, eu ando com galão, né? 2 litros. E eu tenho uma meta de tomar 4 galões desse por dia. Então, eu tenho essa minha meta diária. Dá 8 litros. Só que agora, no final, tá muito difícil. Porque vai tudo toda hora, senão eu passo o dia inteiro. Não sai do banheiro. Mas eu tenho a missão, sim, de tomar de 5 a 6 litros por dia agora. Eu mantenho essa meta. Quando eu falo muito, na verdade, essa semana eu tive até cãibra, que eu acredito que foi essa falha da pouca injeção de água. Estou muito acostumada, estou acostumada já, né? Meu corpo está se adequando àquela quantidade de água. Se eu reduz isso drasticamente, ele vai sentir. Mas cãibra, falta de água? Desempenho. O pessoal não fala de Isso pra de mim que é falta de alimento, falta de... É só comer banana. É a falta do desidratação, potássio. né? A desidratação, né? a água é muito importante, né? Aí a desidratação, ela causa essa brincadeira de vir puxando da musculatura, dos tendões, tipo, o corpo vai sentindo, mas principalmente porque a gente não muda o treino, né? Tá, você reduziu os treinos, você tá grávida, mas tive um gasto, né, de calorias, de líquido, calor, enfim. Tipo, eu tive uma desidratação, é legal, eu preciso repor, até porque eu não sou uma pessoa que, 2 litros de água pra mim tá ótimo. Não, eu sou uma pessoa chata, eu fico supervisionando meu xixi pra ver se tá amarelo. Eu sou chata, o xixi tá muito amarelo, eu já vou tacando água pra dentro, o xixi fica transparente. Quando eu comecei a treinar no box, tinham vários post-its com várias mensagens variadas motivacionais. E a do banheiro era: se o seu xixi está amarelo, beba água. Nossa, não foi ideia minha. Achei engraçado também quando eu colocava lá. Mas
Aí eu comecei, né, de novo, voltei a dar atenção pra isso, porque às vezes acontece, o dia fica corrido, né? A gente não consegue sentar direito, tomar água ou prestar atenção. Mas por isso que é bom carregar o galão, né? Por isso que é bom carregar o É uma galão. coisa que eu falo com a Andressa, que o canudo me ajuda a beber mais água. É verdade. O canudo me ajuda a beber mais água. Toda vez que eu tô com meu copo de canudo, eu percebo que eu vou ver já não tem mais. Já tô com vontade de ir no banheiro. Eu também não sei explicar, mas eu comecei nessa brincadeira da Porque você não precisa praticamente. levantar, é mais prático. Você pega, você tá assistindo, tá lendo, tá fazendo alguma coisa, você só coloca, você não precisa parar o que você tá fazendo. É Eu vou beber água. Tem gente que baixa até aplicativo, né? Isso daí eu já não levei a risca, não. Prefiro encher e ficar na missão da... Tipo, tem que esvaziar esse galão aqui logo. Já tentei aplicativo, pra mim não funcionou. Pra mim o que funciona é estar aqui do meu lado. Porque tá aqui, você dá um gole, depois você dá outro gole, aí você tá agora, você para pra pensar, não, vou lá buscar minha água na geladeira. Não. Então por isso, Mas filho, aquele desânimo. já Já que eu vou terminar isso aqui, já que eu vou, aí já emendo em outra coisa. É isso que Aí já vai fazer comida, vai comer. Aí quando você vê, dá 8 horas da noite, aí você quer compensar o resto do dia quando você não entende, né? Assim, quando você tá iniciando o seu processo. Aí 8 horas da noite você quer correr atrás do prejuízo, você manda logo 1 litro pra dentro, Aí passa mal, já aconteceu comigo. passa mal e não dorme depois. Atrapalha o sono ainda, porque você vai passar a noite levantando em banheiro. Essa rotina tem que ser gerida durante o dia, né? Exato. Quando você passou a ter essa vida saudável, você percebeu alguma coisa se seu sono melhorou? Estresse? Então, estresse, sim. Agora, sono, eu sempre fui uma pessoa boa pra dormir. Na gestação que a gente começa a dormir mais, né? Eu também demorei pra entender, porque eu sempre gostei muito de dormir. Mas sim, na verdade, não é sobre dormir, mas é sobre descansar, né? Isso, Tipo, exatamente. você acorda mais descansada, parece, né? Você acorda com aquele corpo cansado ainda, tipo, acabei de acordar, dormi. Você atinge o profundo, né? O sono profundo Isso, realmente. Exato. E a gente nota a diferença assim. E na época que a gente não treina, tipo, o que acontece, né? Todo mundo. Eu falo pra Andressa, eu tenho que disponibilizar 1 hora pra eu treinar, porque se eu não fizer isso, eu fico o dia inteiro aqui no treino, cara. Deixa eu ficar o dia inteiro no box no treino. E quando isso acontece, quando a gente tá com alguns problemas, a gente percebe que a gente dorme mal, a gente se alimenta mal, a gente fica estressado. O lugar da estressar muito mais rápido, né? Qualquer coisinha Isso já é motivo mesmo. pra surtar. E a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Né? Que é a criança. A criança. É isso mesmo, é verdade. Então, sim, por isso que eu falei desde o começo, eu vou tentar, sei lá, cara, eu ver que eu não tô conseguindo mesmo treinar mais, porque tá pesando, porque nós vamos poder fazer uma bicicletinha ali, ou um remo aqui, ou uma caminhada aí, sim, putz, não posso. Mas eu quero treinar até o último dia, assim, próximo da semana. Porque é exatamente isso que ela falou. A gente estoura sempre pro lado mais fraco, qualquer coisa a gente fica estressado, não pensa direito, não faz nada direito. Também eu acredito que acontece isso também na gestação, que as mulheres, né, estouram na balança, assim, né, de subir muito peso. Mas eu vejo a importância, assim, Em relação, assim, a estresse e tudo mais, tem muito a ver com o hormônio, né? De que os hormônios ficam, né? Os hormônios das mulheres já é aquela tudo alterado, né? E a gente vê hoje, você que tá ali no box, a gente vê hoje um negócio de que muita gente usa anabolizante, por tudo. Tudo é anabolizante. Toma anabolizante que é mais fácil. Toma anabolizante que você cresce, fica forte, que você emagrece, que você seca. É fácil, é só tomar anabolizante. Tem gente que fala assim, mas com bomba é fácil. Bomba até eu, né? Exatamente. Então, eu caí já nesse conto da sereia, já dentro do box. Não nos dias de hoje, nem nada. Mas, época de pandemia, eu caí no conto da sereia, nessa história de anabolizante. Realmente, esse aí seca. Nossa, esse aí seca e dá força. Então vou tomar. Vou tomar. Porque eu tomei do jeitinho que me falaram, né? Que dizem, que não sei o quê. Mas não foi com um profissional. Não, Só pra piorar o caso.
vou experimentar, eu quero, vamos ver. Foi a época que eu voltei ao meu peso de adolescente. Misericórdia. Foi quando eu cheguei, não voltei, né, próximo dele. Foi quando eu cheguei aos 96 quilos. Mas você tomou e treinou ou só tomou? Eu tomei, treinei e não me alimentava bem ainda pra ajudar. E é uma coisa que dá muita fome, né? Então eu fui jogando pra dentro, falando, mas gosto de fazer na minha vida, é comer. Aí deu aquele efeito rebote. Isso, né? É o famoso efeito rebote. Mas foi onde eu voltei de novo. Aí foi um novo preconceito que eu assisti de perto. Porque a gente já tinha um movimento bom dentro do box, as pessoas me viam treinando, mas aí sempre pensavam, mas como pode a dona da academia falar que o CrossFit faz bem, sendo que ela aparentemente não tá bem? Tipo, foi algo que me deu um resultado de força, né, imediato, foi, mas de restante, né, tipo, o CrossFit não é voltado à força, só força. O CrossFit, o principal trabalho dele é condicionamento físico, que é feito com uma junção de condicionamento metabólico de cardio, envolve força, ginástica. Então, o excesso de peso me atrapalhou muito, né, nessa brincadeira de tomar um veneno, né? O famoso veneno. Aí, então eu caí no conto da sereia em relação a isso. E na época meu percentual de gordura subiu muito. Na verdade eu nem estava mais ciente disso, mas quando eu fui me encaixar de novo numa nova dieta, mas agora como nutricionista, eu estava com 46% de gordura. Uau! 46%. 96 kg de peso corporal. Nossa, Foi quase metade do seu peso. Era gordura. E o que você tem hoje de percentual de gordura? Não sei hoje, né? Mas Antes do Pedro. eu estava com 15%. Olha a diferença! 15% antes do Pedro. De ficar de boca aberta, né? E a importância de procurar um especialista, né? Pra fazer essa parte de harmonização, né? Que existe, né? Existe as pessoas que têm uma necessidade, né? Tipo, primeiro o profissional ele avalia. Será que tem necessidade? Não tem. Você quer? Então acho que dá. A dose é essa. No meu caso, que eu fui pro nutricionista e eu desabafei com ele de tudo, também tomei uma rabada dele, mas ele pegou e falou: tudo que você está fazendo hoje aqui é o que está te ajudando a ganhar mais peso. Ajudando a ganhar mais peso, lógico, juntando a má alimentação e o uso dos famosos amiguinhos, né, dos venenos. E daí eu larguei, larguei mão de tudo, lógico, que eu vi que é uma coisa que só estava me atrasando. Fora o que eu acredito, não fui pesquisar, mas eu acredito que estava fazendo mal para mim, né? Não fiz exames, larguei a Deus dará, fui atrás de me alimentar bem, segui à risca do que o nutricionista estava falando, para eu pelo menos perder peso, porque eu acompanhei desde cedo que a solução é sim perder peso, porque a obesidade é uma doença. Sabe o que é uma doença? É difícil. Na mente, né? A compulsão. Exato. A gente não controla. Mas é difícil falar isso. É até bom você, que é alguém que já foi obeso, trazer isso, né? Ressaltar de que é uma doença. Porque para as pessoas que nunca estiveram no estágio da obesidade, se a gente falar que a obesidade é uma doença, a gente é apedrejado por aí. Não, calma aí. Como assim obesidade é doença? É uma escolha. Eu tô dizendo que eu quero. Romantizaram, né? Exatamente. A romantização a obesidade. E eu já vi muito nutricionista falar, não existe obeso saudável. Porque por mais que no exame de sangue ali tá tudo ok, mas ele tá sobrecarregando a articulação, né? Então, tem como tá saudável? Não dá, não tem. Então, na época eu segui à risca exatamente o que o nutricionista falou, para eu não vacilar. E aí isso foi final de 2020, ainda dentro de pandemia, né? E a gente foi se encaixando, aí um mês eu perdi 11 quilos, outro mês eu fui perdendo, fui descendo, né? E eu nunca deixei de ganhar massa. Tipo, ele até brincava, nossa, a gente tem que parar de ganhar massa, porque vai ficar muito peso pra gente trabalhar ainda, quando você perder muito. Daí ele brincava, mas sério. Nunca
nunca deixei de ganhar massa com a dieta dele, né, com a dieta do nutricionista, nunca deixei de treinar, nunca deixou de existir o estímulo de força, né? Senti um pouquinho um baque de perder muita gordura em relação a peso, né, pegar peso dentro do box, mas o estímulo de força daquilo que a gente brincou lá atrás, de movimentos básicos, de agachamento e core, eu nunca deixei de fazer. Então, o básico eu ainda fazia. E os dois, a junção dos dois é o par perfeito, né? É o casamento perfeito, né? Apesar de ter um preconceito também, né? Tem sempre aquelas coisas assim. Tem sempre. O maromba não aceita que o crossfit é bom e nem o crossfiteiro aceita que o maromba também é bom. Aí quando você se entrega para os dois, você junta, você vê uma melhora assim, sem Um resultado totalmente Você diferente. Você une os dois, você consegue ver que não tem como dar errado. Na verdade, eu sempre gostei de falar aqui, mesmo eu fazendo errado por um período, né, que qualquer procedimento que você vai buscar fazer hoje, seja perder peso ou ganhar massa, né, é 80% que você faz dentro de casa, que é a alimentação. Se eu falo para todo mundo, a tarefa de dentro de casa é 80% da Não responsabilidade. adianta ir pra academia, chegar em casa, comer lanche, comer pizza. Exato. A A gente pessoa tem que é, mas você já viu aquelas pessoas de academia que elas comem e treinam. Ao invés de secar, de emagrecer, que é o objetivo delas, por isso elas estão lá, elas vão ficando assim. Não fica definido o músculo, mas ela vai aumentando, né? Vai Ficar forte, né? Mas Forte, mas se o objetivo é emagrecer, Exato. Mas aí, tanto que quando você não consegue treinar, pelo menos você conseguindo manter o protocolo da alimentação, tipo, essa semana tá ruim de treinar. Eles mantêm o protocolo da alimentação. Que Vai dar certo. O sucesso vem. Pode ficar tranquilo que vem. Tá, muito obrigada. A sua história é incrível. Pra gente, pra muitas pessoas se espelharem, porque é uma história de superação, né? Você se superou, você melhorou, você buscou e você conseguiu. Obrigada. Por isso que a gente sempre fala, tudo o que a gente quer, a gente pode. Por isso, Pode Parem, né? E por confiarem no novo projeto de vocês aí comigo, cara. Fiquei feliz pra caramba pelo convite. Tá, você é incrível. Espero poder ajudar vocês, né, sei lá, em voltar aqui de novo com uma outra história. certeza. Só o primeiro. se prepara. É só, vai ter um dia que a gente vai chamar você de Takeshi junto. Né? Um casal de ex-gordinho. Nossa, tem que ser no Não, final é, de semana, viu? Tem que ser no final de semana. Eu já disse. Mas muito obrigada, Thay. Tá. Que Deus continue abençoando você, sua empresa, seu box. E que vocês prosperem cada vez mais. Obrigada. Foguete não tem ré. Foguete.